Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Roxo, estou aqui hoje com o maior prazer para falar com o Fábio Pascoaloto, médico urologista, meu amigo, ex-professor, me deu aula faz bastante tempo já aqui em Caxias, né? A gente está Ele ficando tá me velho. chamando de velho, pessoal. Ele tá me chamando. Isso é um problema. Não pode chamar o professor É de mais velho. velho que eu, pô. Então, Fábio, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer enorme falar contigo hoje aqui. Muito obrigado. Mas o prazer é meu, né? Na hora que a gente vê o Dr. Marcelo ascender tanto na profissão, a gente fica muito contente. Isso significa que ele realmente. E ele foi um baita aluno na faculdade. Eu tive a oportunidade de ser patrono da turma, não sei se tu É te verdade, lembras, com né? certeza, mas claro que sim. E é muito bacana quando a gente está presente falando sobre um assunto importante, né, Marcelo? Sobre o Novembro Azul, porque é algo que realmente faz as pessoas, faz o homem se antenar para a sua saúde, que o homem, infelizmente, não vai muito no médico, ele tem mais aversão ao médico, né? É aquilo que a gente sempre diz: o homem só vai no médico em duas situações, ou quando a esposa marca a consulta, ou quando ele tem dor, senão ele não vai, né? E é a hora de falarmos de situações que existem para o homem. Passou o Outubro Rosa, chegou o Novembro Azul, e é importante a gente conversar. Muito obrigado pelo convite. Fábio, essa é uma frase clássica, até te falei que é uma das frases que eu me lembro, literalmente, quando tu me dava aula na faculdade, e olha só, vou confessar, isso era 2004, tá? Faz 21 anos, cara. E eu me lembro dessa frase, o homem só vai ao médico quando a esposa marca ou quando ele tem dor e tá assustado. E é uma verdade, a gente sabe que os homens morrem mais que as mulheres, eles têm mais resistência em procurar atendimento, em se prevenir, em se cuidar, muito em função de uma crença, de um pensamento já retrógrado, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar a falar esse bate-papo aqui hoje. Eu queria saber de ti uma coisa que eu nunca te perguntei. Por que urologia? É interessante, né? Eu me lembro meu pai, quando eu decidi fazer urologia, meu pai disse: Mas meu filho, faz outra coisa da vida. E o pai era dentista. Mas para que isso? Por que tu acha legal? A urologia ela tem uma característica que eu acho muito interessante, muito semelhante à ginecologia, só que é para urologia para o homem, a ginecologia para a mulher. Mas dentro da urologia, eu costumo dizer que é praticamente uma especialidade completa. Porque se tu quiseres trabalhar com criança, tu fazes urologia pediátrica. Se tu quiseres trabalhar com pessoas com mais idade, tu vai trabalhar com próstata, vai trabalhar com bexiga, vai trabalhar com tumor. Se tu quiseres fazer uma urologia voltada para a infertilidade, tu não deixa de fazer um pouco de endocrinologia, porque tu tem que entender um pouco de hormônio, tu acaba fazendo procedimento cirúrgico também, tem a parte clínica da urologia, tratamento de doenças clínicas também urológicas. Então, é uma especialidade, do meu ponto de vista, completa. E isso que me fascinou dentro da urologia. Como eu sempre gostei de fazer cirurgia, eu achei que era uma especialidade que eu ia poder conversar com pacientes e ia poder depois também fazer procedimentos caso fosse necessário. E depois, com o passar do tempo, acabei fazendo especialização, né, na parte da andrologia, que a andrologia é a parte que cuida da infertilidade e dos distúrbios de sexualidade. Disfunção erétil, ejaculação prematura, esse tipo de situação. Então eu acabei trabalhando mais nessa área, mas isso mostra que é um ramo dentro da urologia. Ou seja, dentro da urologia tem vários ramos e isso é que me fascinava dentro da urologia. Então realmente foi uma área que me chamou a atenção. E além disso, e é super interessante que congrega essas áreas clínicas, cirúrgicas e tem essa variabilidade e possibilidades inúmeras, né? E além disso, tu é um grande, eu não vou te exaltar aqui porque tu está aqui, mas tu é um grande pesquisador, né? Quantos artigos hoje, Eu sabe? tenho 83 publicados no exterior, né? Tenho seis livros publicados, alguns capítulos que aí eu realmente eu não me lembro, mas eu acho que assim, né, pessoal, eu acho que na hora que a gente se propõe a fazer alguma coisa, que nem o doutor Marcelo, faz direito. Não vai fazer pouca coisa. Então, assim, na hora que tu te propões, bah, eu gosto de estudar, eu quero levar o melhor, eu quero aprender mais, eu quero divulgar o que eu sei, te mergulha de cabeça, né? E eu acho que é assim que funciona, né? E isso o Dr. Marcelo faz a mesma coisa do que eu, né? Então é assim que funciona. Então é por isso que eu gosto. Eu gosto da pesquisa, eu gosto de dar aula, eu gosto de estudar. Eu acho que se eu não tiver envolvido nesse fuzuê, digamos assim, não sou eu. Então eu acho que é assim que funciona. Acaba virando estilo de vida, né? A gente, Exatamente. e realmente, quem é médico e quem se propõe a cuidar de outras pessoas tem que estudar e isso tem que ser incorporado à rotina. É isso aí, chegar em casa e ler um artigo científico não é doloroso para nós, né, Marcelo? Né? É algo que é prazeroso. Opa, pera um pouquinho.
vou dar uma estudada, vou ler, eu ouvi falar tal coisa. Não, pera um pouquinho, deixa eu ver a fonte, deixa eu ver se isso é verdade. Exatamente. Saiu lá no Fantástico tal situação. Não, pera um pouquinho, deixa eu ir atrás dessa informação. Será que isso é verdade? Será que não é? Vamos pegar o artigo. E isso é uma coisa interessante das pessoas que realmente gostam de medicina, porque elas vão atrás do estudo original, vão ler o que aconteceu, vão ver materiais e métodos do artigo para tentar entender, para ver se realmente faz sentido aquilo que está se falando. E é aí que sim entra o verdadeiro profissional, né? Aquele que vai atrás e não simplesmente está falando coisas porque ouviu falar e tal. Não, vai na fonte, vai entender quem é que falou, né? Porque isso é outro dos meus grandes mestres, que a gente tem alguns mestres, tem muitos professores e alguns mestres na faculdade. E eu já falei para ti isso, mas tu foi um dos meus mestres na faculdade que me inspirou. Eu me lembro de ir na sua clínica e a gente fazer reuniões científicas e eu olhava o teu currículo e dizia, putz, eu quero ser que nem esse cara um dia. Isso é muito legal. Então, é um prazer mesmo de a gente estar conversando. E um outro dos mestres que eu tive na faculdade, o Dr. Dagoberto Godoy, ele falou uma vez, vocês têm que ter cuidado para não ficarem repetindo conversa de corredor como uma verdade. Então, um bom profissional mesmo, um bom médico, ele quando ouve ou quando fica sabendo de alguma informação, ele precisa ir na fonte primária. Isso quando eu fui professor na universidade, quase 7 anos ali, eu falava sempre para os alunos, vocês não têm que estudar por slide, vocês não têm que estudar por informação de boca a boca, vocês têm que ir na fonte primária e têm que saber interpretar ciência. Assim vocês vão conseguir crescer e conhecimento não tem dono, né? A gente não depende de ninguém para aprender. Então essa crença de que a gente precisa de alguém para ensinar, ela é uma crença. Então, quando a gente consegue quebrar essa barreira, a gente entende que para aprender determinadas áreas do conhecimento, basta a gente se propor e saber estudar. O professor, na verdade, já levando para esse lado da docência, né, ele é um orientador, né, Marcelo? Ele vai te orientar para tu ter um pilar. Na hora que tu tens o pilar bom, o horizonte ele é infinito, cabe a ti querer estudar, ir atrás, ler, entender, e é isso que faz um bom profissional e um mau profissional. O bom profissional ele tem um embasamento que muitas vezes um curso, uma universidade, algum simpósio, e é aí que está, né? Quando o Marcelo vai num congresso, quando eu vou num congresso, qual é o grande objetivo? Ter alguns embasamentos, algumas informações e a partir daí voltar com aquela cabeça cheia de ideias e fazer o brainstorm, tentar entender, bom, isso foi falado, vamos ver o que a gente pode fazer na nossa realidade, o que eu posso melhorar disso aí. Essa é a grande coisa, eu sempre falo com minha esposa, a Leonora é ginecologista, trabalha comigo na clínica de reprodução, e a gente sempre fala, nossa, a gente volta com a cabeça borbulhando, vamos ver o que a gente pode fazer, e cheio de ideias, e aí quando tu vê já sai um outro estudo dali, sai uma nova ideia, é assim que funciona. O evento serve para nós nos animarmos e termos ideias novas, para a partir daí estudarmos mais e colocarmos em prática essa... Te tira da zona de conforto, né? A gente não pode ficar parado, né? Exatamente. E por falar nisso, me conta um pouquinho, por que os homens não podem ficar parados em novembro? Por que o Novembro Azul, então? É muito interessante essa história, pessoal, porque muita gente me pergunta, né, mas vem cá, tio, por que o novembro é azul? Por que não é setembro é azul? Por um fator. Há 10 anos atrás, quando foi iniciado, um pouco mais de 10 anos, quando iniciaram na Austrália essas campanhas do Novembro Azul, elas tinham um grande objetivo, mostrar para o homem que ele tinha que ir no médico. Mas por que novembro? Por um simples fator, porque o outubro é rosa, ou seja, no mês de outubro as mulheres se fala mais sobre câncer de mama e outros tipos de tumores que acometem as mulheres. Aqui no Brasil fala-se muito sobre câncer de mama, mas de uma maneira geral é sobre saúde da mulher, né? E aí o que aconteceu? Opa, pera um pouquinho, elas vão no médico e o doutor Marcelo deixou muito claro, o homem não vai no médico assim por ir. Aí o que acontece? Mas pera um pouquinho, a mulher pensa, não, agora em outubro eu vou... Bom, mas no mês que vem, meu marido vai. Porque se for setembro, ela vai esquecer, ela não vai se lembrar. Mas como em outubro se falou tanto do Outubro Rosa, tanto de prevenção de doenças na mulher, bom, agora ela fica antenada para o marido. Porque, de novo, o marido não vai marcar consulta. Quem vai é ela que vai marcar consulta para o marido. Então, as campanhas no mundo inteiro, isso não é nacional. Isso é mundial. É sempre um mês depois das campanhas com relação à saúde da mulher. Isso é bem interessante, porque a primeira campanha foi o Outubro Rosa. Nós da IVE fizemos um movimento e tivemos eventos e divulgamos e ajudamos a impulsionar, porque esse negócio dos meses com cores, tem muita gente que diz, isso é bobagem. Mas isso é super importante, eu acho, por um simples motivo.
Porque as pessoas, no Brasil especialmente, não estão habituadas a fazerem prevenção. Nós médicos, muitas vezes, ouvíamos na faculdade, eu, por exemplo, ouvia que nós precisávamos orientar a prevenção, mas o que de prevenção realmente a gente aprende? Então, depois da minha faculdade, eu comecei depois de alguns anos, a ir para a área da medicina funcional integrativa, entender muito melhor sobre hábitos, sobre rotinas, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje. O que realmente a gente pode fazer, qual impacto realmente o médico pode ter, o bom profissional de saúde. E a gente não tem ideia, muitas vezes, de para quantas pessoas a informação vai chegar. Isso é muito legal. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que 1,2 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas já viram. Cara, é muita gente isso. Então, as informações que a gente traz, a gente tem responsabilidade na rede social, assim como a gente tem quando fala com os pacientes. Então, acho que é muito importante trazer esse contexto específico de, por exemplo, prevenção do câncer de próstata masculino quando a gente fala no Novembro Azul, porque senão essa informação se perde e o homem justamente ele já não tem o hábito, a cultura de ir ao médico, de se cuidar, diferente da mulher. O meu público que me assiste, por exemplo, 70%, 80% são mulheres e 20%, 30% são homens, porque o homem não tem essa cultura. A mortalidade masculina é maior que a mortalidade feminina, então são vários motivos. Então acho que o Novembro Azul é uma data muito especial para a gente trazer esse tema e falar bastante sobre isso, para que mais homens possam ir fazer a prevenção e se consultar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria falar sobre o tabu do exame urológico, da consulta, de quando o homem te procura e do silêncio masculino, na verdade. Né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre por que tantos homens ainda hoje evitam esse assunto e tem muita gente que faz piada, é brincadeira, e acho que faz parte isso, mas até certo ponto, porque quando essa brincadeira ela passa a evitar ou a restringir a procura dos homens por saúde, por prevenção, aí passa a ser muito ruim. Tem canais grandes até que já fizeram propagandas ou brincadeiras, a meu ver, excessivamente de mau gosto, que evitam que os homens vão procurar. Então a brincadeira passa a ter um lado ruim. Qual que é a tua visão sobre isso? Sobre a prevenção, sobre tabu, sobre até onde a gente vai com a brincadeira? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. É um questionamento bem interessante, né, Marcelo? Porque se a gente para pensar, é muito simples. O homem, desde cedo, ele brinca com a sexualidade, ele brinca sobre o exame de toque retal para próstata. E todo dia eu ouço isso aí no consultório. Doutor, vamos fazer de novo exame? Tem certeza que precisa fazer? Pô, a tecnologia está tão grande, faz ultrassom, faz ressonância, faz tomografia, agora o dedo continua a mesma coisa, então não muda nada. Grande verdade, pessoal, é que, graças a Deus, isso paulatinamente está mudando. Cada vez mais o homem entendeu, aceitou que ainda o exame de sangue, o exame de toque deve ser feito. A prevenção, né, Marcelo, ela é a resposta para tudo. Vamos lá, eu vou dar um dado para vocês que eu não quero que quem está assistindo esqueça. 25% dos tumores de próstata, quando são detectados, são mísseis desgovernados. Não tem o que fazer, infelizmente é um tumor muito agressivo. 20 a 25% são tumores que simplesmente são muito fáceis de manejar, que muitas vezes nenhuma cirurgia é necessária. Às vezes só medicamento ou acompanhamento já resolve. Só que 50 a 60% dos tumores de próstata, quando são detectados precocemente, tu vais curar o paciente. É muita gente. E é por isso que é feito esse exame preventivo do toque retal e do exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, que é o PSA. Muito bem. O que eu posso fazer para evitar eu ter um tumor? Porque quando a gente está falando sobre exame de próstata, eu estou falando sobre diagnóstico precoce para o paciente curar. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso me prevenir além disso para evitar? Alimentação só. A gente volta para aquela história do que as nossas mães diziam para a gente fazer, né? Fazer uma alimentação saudável, praticar esporte. Eu me lembro que lá em casa eu não podia ver televisão, só tinha um determinado horário. Tô velho, né? Mas só tinha um determinado horário que eu podia ver. Então eu tinha que praticar esporte naquele tempo. Então eu tinha que correr, andar de bicicleta. Minha avó dizia: tem bicicleta, vai andar de bicicleta, vai fazer isso aí. É uma das coisas mais importantes, é prevenção de doença. Não pode ser obeso. Obesidade é um ser inflamado. E o Covid mostrou. É um ser inflamado. Quem morreu mais? Quem era obeso.
Então, assim, ó, a gente tem que se cuidar. E isso diminui a chance, diminui a incidência de câncer de próstata. Pessoal, os tumores estão relacionados diretamente com o sedentarismo, com obesidade, fora outras doenças. Então, não faz sentido tu não fazeres um exercício. E não é muito tempo, né, Marcelo? 30, 40 minutos por dia não mata ninguém e tu está prevenindo. Fora que a quantidade de medicamento que tu vai usar é muito menor, porque tu não vai ter depressão, tu não vai ter obesidade, tu vai diminuir a chance de ter diabetes, vai diminuir a quantidade de remédio, e fora que tu não vai precisar ir no psiquiatra muitas vezes por causa do exercício, porque tu vai jogar para fora os teus problemas, né? Então, assim, ó, evita, vai fazer. Então a prevenção é o melhor. Não existe nenhum dado na literatura que diga que prevenir está errado, mas pelo contrário, vai diminuir a incidência de tumores, né? Muito legal isso que tu falou, porque a questão de exercícios e alimentação saudável, cuidar do sono, manejo do estresse, são alguns aspectos que eu quero trazer aqui para a gente falar um pouco mais pausadamente sobre cada um também, porque eles não são prevenção só do câncer de próstata, é muito diferente disso. Eles são um conjunto de hábitos que vão te trazer uma vida saudável e vão prevenir uma série de problemas lá na frente. Sem dúvida. Mas tu falou sobre mais de uma questão aí, eu queria destrinchar isso um pouquinho melhor. Tu trouxe primeiro a questão da detecção precoce, do diagnóstico precoce versus prevenção. Muita gente confunde, talvez, esse termo. Prevenção. Quando você faz um exame clínico, toque retal, exame clínico, e associa ou não algum exame complementar, isso é prevenção ou é diagnóstico precoce? É uma muito boa pergunta. Isso aí é um diagnóstico precoce que tu vais fazer, né? E quanto mais precoce, maior é a chance de tu evitares uma sequela letal ou então uma morbidade muito grave, uma doença, né? Então, quanto mais precoce tu pegares doença, maior é a chance de tu ter uma vida extremamente saudável e curar as lesões, né? Então, é diagnóstico precoce. Isso não é prevenção. A gente fala de exame preventivo, a mulher vai lá no ginecologista, vai fazer o exame preventivo. Não, ela vai fazer um diagnóstico precoce de algumas situações. E se a mulher fizer, a quantidade de gente que cura de câncer de mama porque é um diagnóstico precoce, né? Então, tem que ir no médico, sim. Não. E, pessoal, vamos lá. Um turno. Vai no médico e volta. Então, digamos que seja um dia no ano para ir no médico. Pelo amor de Deus, todo mundo tem esse tempinho para conseguir ir no médico, né? É só priorizar, né? É só priorizar. É só priorizar. Não, tem com certeza. E aí tem uma outra questão que eu acho super interessante aí. Falou de diagnóstico precoce, tem essa confusão muitas vezes de fazer prevenção. Não, é diagnóstico precoce. A prevenção ela é feita no dia a dia, né? Nos outros meses, além de novembro. Muito bem. E o novembro, ele é para diagnóstico precoce. Eu gostei dessa usar, viu, Marcelo? É verdade, faz todo sentido. O dia que tu vai no médico é o dia que tu tá procurando um diagnóstico precoce, né? E muita gente fala que procura acha. Mas já que está aí, caso esteja, é muito melhor achar. Mas o objetivo é achar precocemente, pelo amor de Deus, né? Que nem a gente ouve, né, Marcelo? Eu quero operar, vai disseminar a quantidade de gente que opera um tumor e depois dissemina. Não vai disseminar. Tu vai tentar resolver o mais precoce possível. Agora, se já era um estadio avançado, se já era mais grave a lesão tumoral, mas aí sim. Mas não é que tu vai disseminar, vai tentar resolver. Tu não dissemina tumor. Quanto mais o homem foi na brincadeira e evitou ir para o urologista, fazer a avaliação que ele tinha que fazer, quanto mais ele postergou, se chegou lá e fez um diagnóstico de algo mais avançado, pior. Então, por isso que a gente traz essa conscientização que é fundamental, que é do Novembro Azul. E aí tem uma outra questão interessante aqui, que eu estava te falando do diagnóstico precoce. E além do exame clínico, tem o exame do PSA, que provavelmente os homens já devem ter ouvido falar, que é o antígeno prostático específico. Eu sei que tem alguns trabalhos, não é da minha área, não sei exatamente, mas eu sei que tem alguns trabalhos que mostraram, inclusive, se não me engano, o próprio INCA recomendava não dosar o PSA de todo mundo, algo assim. Tem critérios específicos, né? Acho que idade, alguma coisa assim. Pelo número de diagnósticos precoces, e que isso poderia piorar a qualidade de vida do homem pelas intervenções desnecessárias, supostamente, e que isso não alteraria a expectativa de vida. Eu sei que tem algumas críticas em termos de segmento desses grupos, e foi por tempo, alguma coisa assim. Eu queria que tu falasse sobre isso. Muito bem colocado. Aí que vem a história dos 20 a 25% dos tumores que se tu detectares precocemente, não vai funcionar, não precisa de fazer uma detecção precoce. Mas, de novo, nós estamos falando de uma parcela de 20% dos tumores. E os outros 80%?
Então, assim, ó, detectar precocemente ainda é algo muito importante, porque senão tu não vai ajudar aqueles 60% que tu ajudaria fazendo o procedimento cirúrgico. Hoje em dia, dentro da urologia, mas isso é muito bem colocado, Marcelo, porque assim, ó, eu tenho vários pacientes que eu estou acompanhando. Por quê? Porque eu detectei, eles vieram muitas vezes são com medo, são famílias, meu pai teve tumor de próstata. O caso mais recente que eu tenho, um menino de 34 anos de idade, que ele veio falar comigo, eu estou com medo, meu pai morreu de câncer de próstata, cedo, porque aí vem toda uma situação, né? Quanto mais precoce é o diagnóstico do câncer de próstata em termos de idade, mais um componente genético existe, ou seja, se o paciente tem 80 anos e detectou câncer de próstata, muitas vezes não tem um componente genético importante. Mas se é mais precoce, tem com certeza. Se o homem tem uma família, um rapaz tem, do ponto de vista familiar, se tiver um caso de câncer de próstata na família, tem uma 20% maior a chance de ter câncer de próstata. Se tiver dois casos de câncer, ele vai ter 30% maior a chance. Se tiver 3, é 40%. Ou seja, quanto mais precoce, quanto mais gente tiver na família com tumor, maior a chance de ter um componente genético. Isso é uma situação. Então, esse menino veio com 30 anos de idade. Eu disse, olha, com medo, fiz o exame de toque de nódulo. Eu disse para ele, tem um nódulo aqui. Vamos avaliar para saber o que é. Foi feito uma biópsia e mostrou um tumor de próstata muito leve, não é agressivo. O que eu faço nesses casos? Os colegas urologistas fazem isso de uma maneira geral, acompanham o tumor. Uma vez a cada 6 meses, ou uma vez a cada ano, e vão avaliando. Eu vou dar meu exemplo. Meu pai, infelizmente, morreu de câncer de próstata muito cedo. Com 59, ele detectou, com 62 ele morreu. Isso é genético. Eu tenho uma maior propensão de ter. O que eu faço? Eu vou mais no médico em seguida. Não tem nenhum guideline na literatura que tem que fazer com menos idade, abaixo de 45. Hoje, o que são as normas? 45 anos, se tiver história familiar de câncer de próstata, faz o exame de toque mais de sangue, ou 50 se não tiver. Evidentemente, eu como sou um cara medroso, eu fui mais cedo fazer o exame de toque, fazer o PSA e venho acompanhando. E aí vem outras situações que existem hoje que não entraram ainda em normativas, que são aqueles dados genéticos. A gente pode fazer um painel genético que eu sempre sugiro para os meus pacientes. Eu fiz o painel genético e olha só que interessante. Meu irmão também disse, vamos coletar lá na clínica, vai fazer. Aí ele foi lá, o que eu vou fazer? Fazer o painel genético para câncer de próstata, só para saber se tem maior chance. E aí ele olhou para mim e disse, mas eu não quero saber se tem maior chance. Não quer, melhor pergunta, a gente vai prevenir mais. Mas não tem nenhuma normativa que tem que ir uma vez por ano, a cada 6 meses. Eu, em virtude de não ter esse painel genético para próstata uma chance maior, eu vou uma vez por ano. Se tivesse, apesar de não ter normativas, eu iria a cada 6 meses. Então serve para isso, para eu ficar antenado. Não quero esse negócio aí. Deixa eu ir mais precoce. Então, assim, a detecção precoce, ela deve ser acompanhada de um médico com bom senso. Se eu detecto algo e vejo o tipo de tumor, a agressividade é muito leve, o PSA é muito baixo, eu vou acompanhando. Eu tenho um paciente, Marcelo, com mais de 10 anos que eu estou acompanhando. Uma vez por ano ele vai lá e ele sabe que ele tem tumor, mas é tão leve que talvez ele não tenha nenhum problema nesse futuro dele. Talvez ele não morra disso. Essa é a grande verdade. E qualquer aumento do PSA ou alguma coisa diferente nessa história, se opera, mas a gente está controlado. Essa é a grande verdade. O que a gente não pode esquecer, pessoal, é que se todos os homens viverem até os 100 anos, todo mundo vai ter câncer de próstata. Estatisticamente, 60% dos homens acima de 80 anos têm câncer de próstata. E aí vem toda uma situação. Às vezes chega um senhor de 85 anos de idade no consultório, já dificuldade para andar, episematoso, diabético, e aí ele vem a família diz, tem que ver se ele está com câncer de próstata, ele quer fazer o exame. Vamos ao bom senso. Ele não vai morrer com câncer de próstata, o tumor de próstata, isso é bacana saber. Em 15 anos, se tu não fizeres nada, se tu operares, se tu fizeres radioterapia, se tu deres hormônio para esse paciente, a sobrevida é a mesma.
Pessoal, 15 anos. E aí vem toda a situação. Se a pessoa já está com alguma situação, AVC... Isso não está falando daqueles casos mais graves. Na média. Caso mais grave é uma situação diferente, né? Porque aquele caso mais grave, se fizer alguma coisa, não dá nada, né? Mas numa média é isso aí, 15 anos, muito bem colocado. Então, assim, ó, que ponto tem que fazer esse exame para esse senhor que daqui a pouco nunca fez. Então, medicina é aquela coisa, bom senso e caldo de galinha não faz mal a ninguém, pelo amor de Deus. E bom senso, todo mundo acha que tem, mas pouca gente tem. Essa é uma questão também. É por isso que tem normas e tudo mais. Mas a gente tem que se ater que essas normas da medicina, esses guidelines, estudos populacionais, eles dizem respeito a uma média, uma população. Agora quando um paciente, uma pessoa, um homem está na tua frente, precisa adaptar aquele conhecimento para ele. E essa é uma arte, uma habilidade que a gente peca, né? Mas falaste uma das coisas mais importantes e mais legais, eu concordo em gênero, grau. Uma coisa é o que tem de normativa geral, guideline, que a literatura coloca. Mas na hora que o paciente está na tua frente, ele é um ser único. Talvez não se aplique a ele aquilo. Se o paciente chega com 28 anos no meu consultório dizendo, doutor Fábio, eu quero fazer um exame de toque retal porque eu tenho medo de morrer. Mas a normativa diz que não precisa. Mas ele já chegou no meu consultório. Aquilo lá para o paciente lá de fora, da porta para fora, mas já chegou. Eu vou fazer o exame. Deixar ele ansioso, ele vai em outro profissional para fazer. Não faz sentido, né? Perfeito. E eu não conheço, vamos lá, eu desconheço alguém que tenha diagnosticado um câncer precocemente e não tenha se beneficiado disso. Essa frase, para mim, ela derruba muitos desses questionamentos. Né? E muita gente que tem opinião contrária, assim, não. Se fizer o PSA, não tem que pedir, não tem que examinar, não tem que investigar, porque é muito jovem. Bom, ok, se investigar. E digamos que tem algo. Bom, aí tu vai usar o bom senso, não vai submeter aquele paciente se for um pouco agressivo. Se ele não tiver sintomas, tu vai fazer o estadiamento, vai classificar esse paciente. E se ele for um paciente de baixo risco, mas não vai submeter ele a um procedimento invasivo com riscos de disfunção erétil, de impotência, né? Ou algum outro risco sério para piorar a qualidade dele, mas tu vai sabendo desse contexto, dessa doença já existente, aí tu consegue tomar a decisão de forma muito mais assertiva e reduzir o risco dele. Se ele chegasse para ti, não fizesse o exame, chegasse depois de 15 anos, de uma coisa eu tenho certeza, o tumor já está mais avançado. Essa é a única certeza que eu tenho. Se ia morrer disso ou não sei. Agora ele se beneficia. Isso em qualquer área, né? Inclusive hoje tem estudos sobre ressonância magnética do corpo inteiro. O pessoal faz bastante isso. Buscando rastreio, detecção precoce, diagnóstico, pessoas que têm risco elevado para determinadas doenças, genético, muitas vezes, né? As pessoas já devem ter ouvido falar, por exemplo, da Angelina Jolie, os genes BRCA1 e 2, que ela fez uma mastectomia bilateral para prevenção, para evitar o risco que já era alto de ela ser de mama. Câncer de mama agressiva era alta. O que ela fez? Ela foi inteligente. Não, pera um pouquinho, tia. Já que mostrou isso aqui, por que eu vou esperar ter um tumor? Pegou, fez mastectomia bilateral e tá aí. Linda, maravilhosa. Então, assim... Poderia não fazer, mas foi a opção dela, dado o contexto. Ela tinha o conhecimento, pelo menos, para decidir. Então, é muito melhor a gente ter o conhecimento da situação, já que ela existe. Então, assim, se a gente vira as costas para um problema, ele pega pelas costas, ele não deixa de existir. Essa frase é do filósofo, não ok. Mas ela é muito verdade. E essa questão do PSA, então, é importante. Deixa eu te perguntar. Outras questões relacionadas, por exemplo, a gente falou sobre diagnóstico precoce, eu queria falar um pouco sobre prevenção também. Alimentação. Vamos lá. O que a gente sabe hoje? Se fala, por exemplo, tomate, né, o licopeno, que é uma substância, um nutriente que tem uma função importante para a prevenção do câncer de próstata. Eu não sei sobre selênio, talvez, sobre insulínica, obesidade. Muito boa pergunta. Bom, o licopeno está presente no tomate, na melancia. Ele tem um fenômeno realmente muito interessante com relação à próstata. Ele diminui realmente essa probabilidade de ter uma degeneração maligna. Pronto. Isso é certo. Tá? Isso não quer dizer que comer tomate evita de ir no médico de fazer alguma coisa, né? Eu sempre falo uma coisa que eu acho muito interessante. De um artigo que eu li
muito tempo atrás no Journal of Cardiology, que ele pegou 50 fatores de risco, Marcelo, e para a doença coronariana. Obesidade, diabetes, sedentarismo, 50 mais um fator genético. O que mais levou a doença coronariana? O fator genético. Qual é a conclusão que a gente tira desse artigo? Em primeiro lugar, se tu tens o fator genético, tu tem uma chance maior de ter doença coronariana. Por outro lado, tu não queres colocar um outro fator. Tu não vai aumentar sendo obeso, sedentário, tu só vai aumentar a chance de ter problema coronário. Bom, eu não tenho problema genético, então eu não tenho problema. Muito pelo contrário, tu tem que continuar fazendo exercício, diminuir a obesidade, sedentarismo. Ou seja, essas prevenções que estão na nossa mão, essa é a mensagem que eu quero passar, nós temos que fazer. O que está na nossa mão, a gente tem que fazer. O que não está na nossa mão, que a gente não pode fazer, eu não sei, eu não posso fazer nada. O que está na nossa mão com relação ao câncer de próstata? Uma dieta saudável com tomate. O que se sabe também que obesidade está relacionado diretamente com transformação, com degeneração maligna de próstata, principalmente. O cigarro com relação à bexiga tem uma relação direta entre tumor de bexiga e cigarro. Tanto vape quanto qualquer tipo de cigarro que se usa, que graças a Deus cada vez menos pessoas usam cigarro convencional, mais o vape, mas já tem campanhas agora para mostrar que isso aí piora. Então, assim, esses fatores preveníveis a gente tem que fazer. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar muito claro, e eu acho que o Marcelo trabalha muito isso. Tudo que a gente pode prevenir de doenças lá na frente, a gente deve fazer. Eu comentei com o Marcelo antes, e se tivesse oportunidade, eu vou usar essa minha oportunidade agora, que o Congresso Europeu de Medicina Reprodutiva e Embriologia, a palestra magna é sempre o último artigo no ano anterior, o artigo mais lido pelos médicos na reprodução humana, no artigo mais lido é apresentado na palestra magna. E o que foi? 2024, pela primeira vez, entrou o fator masculino. O fator masculino é extremamente importante quando se fala de infertilidade e outros desfechos. O que se viu nesse artigo? Isso é interessante. Se pegaram grupos de dietas diferentes e deram para os ratinhos machos essas dietas diferentes e pediram para ele popular com uma ratinha. E viram um desfecho, ou seja, o que foi o ratinho que nasceu, se tinha alguma relação com a dieta, para provar se a dieta tinha relação com a prole que estava acontecendo. E se viu que aqueles ratos machos que tiveram dietas pobre em proteína e pobre em gordura aumentaram a chance de ter distúrbios de ansiedade nos ratinhos. Ou seja, o peixe morre pela boca. Então, assim, a gente tem que se dar conta. Isso é muito claro isso. E hoje entrando até na área que Marcelo atua, tem muitos estudos mostrando que a obesidade aumenta a incidência muito grande de autismo. E a doença de autismo, infelizmente, ela é multifatorial. Por isso que muitos pacientes chegam no meu consultório para tirar um pedacinho da célula do embrião para ver se tem uma chance maior de ter autismo. Eu não tenho como saber, porque todo dia tem doenças, tem genes envolvidos e fatores epigenéticos, que é a alimentação, fator epigenético, que pode mudar ou não o desfecho daquela situação. O cigarro piora, a alimentação de má qualidade piora, obesidade piora sem dúvida nenhuma. Tu vai diminuir, vai mudar essa transformação de testosterona, aumentando a quantidade de estradiol na gordura periférica, e isso não é benéfico para o homem de maneira nenhuma. Então essa história, voltando ao início, que testosterona baixa é bom para a próstata, não faz sentido nenhum, vamos deixar muito claro. A testosterona não leva ao câncer de próstata. Nunca levou e nunca vai levar. O que acontece é que se eu tenho, até senão o pessoal usa alterofilistas, o pessoal que usa muita testosterona, que faz esses campeonatos, onde o doping está liberado, eles iam morrer de próstata, né? Se eu estou dando testosterona, eles não morrem de câncer de próstata. Então, não é assim que funciona. A testosterona não leva ao câncer de próstata. O que acontece é que tem os
tumor de próstata, eu dou testosterona, eu vou crescer, vai alimentar o tumor. Sim. Não, e a alimentação, ela é um fator importante. A epigenética, eu digo que a genética é como se fosse um interruptor. Ela está ali pronta para alguém ir lá e apertar. Né? A alimentação pode ser a mão que vai lá e aperta. Outros fatores como estresse crônico, por exemplo, eu queria falar também. Porque além da alimentação, que é super importante na neurologia, eu atendo direto crianças, por exemplo, adolescentes com TDAH, que tem uma alimentação rica em ultraprocessados, carboidratos refinados, doces, chocolate, bolo, tudo mais. E isso piora muito o comportamento das crianças. É o que eu digo. Não vai deixar de ter TDAH ou não vai resolver a situação, mas cada pedacinho do quebra-cabeça que a gente encaixa ele direitinho é um fator a menos para piorar o contexto. Então a gente vai melhorando e também impacta diretamente, além de clínica, na genética. Só deixa eu interromper. Sempre quando falo de alimentação, eu lembro. Eu acho que todo mundo conhece o Novak Djokovic. O Djoko, ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele era um tenista muito bom, mas ele não ganhava campeonato. Ele não estava indo bem. E ele dizia, o que está acontecendo? Ele cortou o glúten e a lactose sem ser intolerante. E a partir daí ele começou a ganhar. E aí ele fala, melhorou meu resultado. Então, assim, se eu estou falando de um atleta de alto rendimento, melhorar resultado, que às vezes é um pouquinho. Imagina a gente que não é. Se ele não cuidar da alimentação, isso é para mim muito claro. Mudei, Fábio. Eu não falou Fábio, mas ele disse, mudei, tirei o glúten, tirei a lactose, comecei a ganhar, comecei a me sentir mais disposto, comecei a treinar melhor, e hoje ele não come glúten. Pô, e o Djoko é um cara que já tinha, pensa, um atleta de elite, que já tinha performance lá no topo. Para ele fez a diferença. Para quem tem uma performance meia boca, né, mais ou menos, buscando mais energia, mais disposição, prevenção, muitas vezes pode ser interessante. Nada é para todo mundo, né? Aquela coisa de one size fits all não funciona, mas isso pode ser interessante. Acho que vale testar também. E me conta sobre a questão do estresse. Agora não vou lembrar a fonte, mas tem um estudo grande que mostrou recente, acompanhando foi uma corte que acompanhou dezenas de milhares de pessoas por vários anos, buscando fatores de risco para câncer, vários tipos de câncer. E para mortalidade. E que descobriu que, na verdade, o fator que foi mais impactante não foi alimentação, não foi sono, não foi uso de medicação, não foi genética. Foi estresse crônico. Cortisol em excesso, ele não faz bem para ninguém, essa é a grande verdade. Quando você fala de infertilidade masculina, o estresse crônico piora em 20% a qualidade do sêmen. Né? Então, assim, o cortisol é um veneno, né? O cortisol é um veneno. Ele serve para algumas coisas, aquela coisa galera, precisando, meio estressado, mas o cortisol em excesso, cronicamente, ele só vai causar dano celular. E esse dano celular, tu diminui a reparação, tu diminui esses fatores de apoptose de morte celular programada, e isso vai sim aumentar a chance, além de produzir mais interleucinas, né? Interleucinas, toquina 6, é aquilo que a gente aprendia lá no Covid, né? É isso que dava o processo inflamatório. Isso deixa o cara inflamado. Uma inflamação crônica, né? Que é como se fosse um fogo que não é uma fogueira, mas é uma brasa que sempre fica não apaga. É o processo de inflammaging, né? Que eles chamado na literatura médica, que é a tradução livre seria uma inflamação da idade, né? Uma envelhecimento. É a inflamação crônica e entre outros fatores de risco, parece que o estresse é um dos mais importantes. Com certeza. E aí vem toda uma situação, né? As pessoas têm que entender quando vão ficar, principalmente quando vão ficando mais velhas, que elas têm que colocar, isso é terapêutico, o exercício físico na sua atividade diária. Ponto final. Tá? E exercício físico, quando eu era moleque, a gente falava em exercício, eu me lembro sempre do Cooper, da década de 70, quando o Brasil ganhou a Copa de 70, não é da tua época, mas eu me lembro do meu pai falando, vamos fazer. Cooper era um treinador, fez o método, por isso que o Brasil correu um monte na década de 70 e ganhou a Copa do Mundo da década de 70. Mas a gente sempre aprendia que era um exercício aeróbico que era muito importante. Hoje está muito claro que a musculação é que faz deixar o osso forte e vai dar sobrevida. Não é o aeróbico. Eu não estou dizendo que não tem que fazer, porque senão o cara vai ficar obeso. Né? Então não é isso. Mas musculação e exercício físico, isso é básico para a vida do camarada. E isso também, quando a gente fala de estresse crônico, tu tem que liberar o estresse. Todo mundo vai ter um monte de problema para trabalhar.
É diário. É diário, né? Se tua vida é só um mar de rosas, alguma coisa errada na tua vida. Não é comum, é problema acima de problema. E como é que tu joga pra fora esse estresse? Exercício físico. E isso é fundamental. Né? Então, as pessoas têm que colocar isso nas suas atividades diárias. Mas o cortisol, só para finalizar, o cortisol em excesso dá alteração celular, e isso com certeza vai aumentar a chance de degeneração maligna, sim, tirando outros problemas que vão aumentar também. Isso é bem interessante, porque o trânsito, por exemplo, ele é estressante para todo mundo. Agora, quanto isso vai te estressar, o quanto isso vai fazer, vai ter de impacto em ti ou em A, em A, em B, é isso que muda, né? O quanto a gente permite que o estresse penetre no nosso organismo e permeie a nossa vida e direcione. Porque é impossível hoje a gente não ter um contexto com vários fatores que podem ser gatilho para estresse, né? Seja sei lá, filhos pequenos ou por causa minha, né? Que tem uma coisa ou outra. Tem gente que tem dificuldade para dormir, tem problema no trânsito, tem um chefe estressado, tem um trabalho que... Agora, existem várias formas de amenizar isso. Eu gosto de falar sobre, por exemplo, meditação, né? Às vezes eu tô lá no parque, põe os pés na grama, fico meditando, tem gente que diz, isso é bobagem, não sei o quê. Cara, isso não é bobagem, porque isso é uma das coisas que me faz. A minha vida hoje é uma vida com muita atribuição, com muito trabalho, uma carga alta. Como é que eu consigo atenuar isso? Hoje eu sou muito menos estressado do que qualquer outra fase da minha vida. Como é que eu consegui isso? Porque eu me conheço melhor, eu comecei a praticar algumas coisas, como meditação, algumas técnicas de respiração, que a gente consegue modular o sistema simpático, a gente mecanicamente ativando o nervo vago, consegue ficar mais calmo, diminuir a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Então a gente tem como fazer isso. O próprio exercício físico, eu digo para os pacientes que têm ansiedade crônica, é tratamento, não é opção. Ele é tratamento, faz parte do tratamento. Eles chegam no médico muitas vezes. E ainda tem isso, né? Felizmente, cada vez menos. Mas eles chegam no médico querendo uma prescrição, um remédio, uma medicação. E muitas vezes essa prescrição, ela pode ou não vir com uma medicação, mas ela sempre vem com uma série de orientações. E isso é prescrição médica. Eu digo para ele, olha, a prescrição é mais importante, porque a medicação, claro que tem casos, situações que não é assim. Mas em muitas situações, o tratamento medicamentoso ele é uma ponte entre o agora e o futuro para que você possa mudar o estilo de vida. E essa mudança do estilo de vida pode, muitas vezes, reverter um pré-diabetes, diminuir um fator de risco que seria um fator, por exemplo, para câncer de próstata, para um câncer de bexiga ou algo assim, parar de fumar, amenizar estresse, dormir melhor. Isso são hábitos angulares, né? Eles vão mudando um hábito desses, tu vai mudar outros. E aí tu te torna uma pessoa diferente. Depois de 4, 5 anos, tu nem te reconhece como tu era antes. É impressionante, né? Isso é legal. E quando tu falas de meditação, eu acho bastante interessante. Às vezes não é só a meditação. Tu não sabe como é que fazer. Entra numa igreja. Eu entro na igreja. Mesmo efeito. É o mesmo efeito, porque tu tá falando com alguém que tu tá pedindo ajuda e tal. Não tem um dos ambientes melhores do mundo, para mim, né, ao menos, que entrar numa igreja. Pegar e sentar. Ficam 5 minutos. Fala com o cara lá em cima. Isso aí é meditação. É simples, vai te deixar mais tranquilo, sai melhor. Por que as pessoas vão tanto na missa? Teoricamente, para te sentir melhor, ouvir a palavra e te sentir melhor. Faz bem isso aí. Né? Não, e sem entrar em mérito nenhum de religião, sim. Mas pessoas que são espiritualizadas, independente da religião, a gente sabe, por exemplo, que existem vários trabalhos que mostraram já que aumenta aí o índice de cura de cânceres quando diagnosticados, quando a pessoa é espiritualizada ou quando não é. Por que provavelmente isso? Independente de qualquer crença, porque além de outros aspectos, reduz o cortisol. A pessoa tem um escape, ela consegue compartilhar as dificuldades, talvez, ou ter uma crença que faz ela se sentir mais confortável, menos estressada. E muitas vezes acredita nela, né? A meditação, ou então ser espiritualizado, faz tu acreditar em ti e saber que alguém está olhando por ti. Tem um dado muito interessante. Pacientes... Eles fizeram uma pesquisa, de novo, aí eu não me lembro quanto tempo atrás, mas eu nunca me esqueci disso aí. Fizeram uma pesquisa com pacientes que iam ser operados e perguntavam para eles, tu tem medo de morrer antes da cirurgia? Eram cirurgias graves, tá? Aqueles pacientes que disseram que tinham medo de morrer, a mortalidade foi 10% superior àqueles que disseram, eu não tenho medo de morrer, alguém está cuidando de mim. Então assim, ó, a gente tem que acreditar.
se é em nós, se é o sol, se é alguém, eu não sei quem é. Mas se a gente acredita que alguém está nos cuidando e que a gente está fazendo o que tem de melhor e que a gente está acreditando no profissional médico que está na minha frente, cara, é meio caminho andado, né? Então isso é fundamental. A gente tem que ter, a gente tem que diminuir o cortisol. E é isso que o Marcelo falou. Diminuir o cortisol, ou meditando, ou acreditando em um ser superior. Eu acho que isso é fundamental. Tendo uma alimentação saudável, só tem a ganhar, não tem a perder. Essa é a verdade. É isso que eu acho estranho. Às vezes as pessoas falam, mas eu vou comer uma pizza, vou fazer isso aí. Estou dizendo que eu não sou contra a pizza, não é? Eu adoro pizza. Mas assim, não é todo dia. E esse é o negócio. Não precisa ser militar, não tem que ser uma coisa extremamente rígida. Faz o 90-10 ou até o 80-20, né? Que em 20% do tempo tu vai até sair, eventualmente, daquela média, mas que a tua vida tenha um fio condutor, assim, em termos de alimentação, de sono, de relacionamentos, que é super importante, a gente não ser isolado. O próprio Covid mostrou isso, né? Quanto mais as pessoas se isolavam, depois teve uma pandemia de saúde mental. Né? De atividade física. Eu tenho que fazer quanto? O ideal seria 150 a 180 minutos de cardiovascular por semana, mais 2 ou 3 treinos de força. Isso é o ideal. Agora, faz o mínimo, começa. Fazer um é melhor do que 0. Com certeza. Né? Então, é tudo questão de bom senso, de adaptar e de pegar o que se sabe do conhecimento científico e trazer para a realidade de cada um. Mas que a pessoa possa se comparar consigo mesmo e não olhar para... Isso é um outro troço, né? Uma outra coisa importante. A gente olha sempre para a rede social e acaba sempre se comparando. Quem faz isso, e muita gente hoje faz isso, e principalmente adolescentes, né? A gente sempre vai perder. Porque tu sempre vai olhar alguém que é mais bonito, que viaja mais, que tem mais dinheiro, que parece mais feliz. Porque ninguém posta velório, ninguém posta contador com dor de barriga. Parece ser mais feliz. É aquele momento, é uma ilusão, né? É uma ilusão. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem situações, só não posta. Lógico. Nenhuma vida é perfeita, só que as pessoas não postam e aí acabam criando aquele verniz de vida perfeita e a gente acha que a nossa vida é uma porcaria quando faz isso. Pô, mas não é assim. A vida da pessoa que tá postando na viagem, muitas vezes ela, sei lá, enfim, tem dificuldades inúmeras que não posta também. Então a gente tem que ter essa questão de se comparar com como a gente era. Bom, eu era uma pessoa inflamada, estava com sobrepeso. Se tu fala de ti, imagina de mim. Eu me lembro quando tu me deu aula. Era diferente. Esse cara hoje elegante. Pesava mais de 100 quilos. Tio. Mas assim, é isso que é legal. É a gente olhar para trás e saber que foram períodos importantes em que precisou abrir mão de A, B ou C em detrimento de um objetivo, mas que isso foi uma fase, mas nunca perdeu a consciência de que iria buscar e de que iria voltar a ser saudável, ou que mesmo na época nem pensasse muito nisso, mas trazer essa consciência de volta. É por isso que a gente fala, e eu acho que uma das obrigações médicas, eu até acho que é uma obrigação hoje em dia, de certa forma, com o conhecimento que a gente adquire, que a gente detém, e com a autoridade que a população nos confere, primeiro, é ter cuidado com o que se fala, mas segundo, é falar. A gente tem que falar. A gente tem que estar aqui, expor, trazer os assuntos, mexer em questões que têm que ser levantadas, porque isso, disse no início e repito agora, a gente não tem ideia de quantas pessoas, quantas famílias, quantos homens vão ouvir agora essas informações e que vai fazer diferença. Se para um fizer diferença e prevenir um câncer de próstata, ou fizer ele ter uma detecção precoce, mudou uma vida. Cara, eu acho que isso é uma coisa super legal de hoje. Eu acho que esse é o grande objetivo e parabéns pela iniciativa, né, Marcelo? Porque eu acho que esse tipo de informação tem que chegar na população, tem que chegar nas pessoas. As pessoas têm que saber que a gente pode se cuidar para evitar problemas lá na frente. Ninguém quer chegar um adulto, um idoso cheio de problema. A gente está falando de tumor, mas tem outros problemas muito sérios também. Diabetes, alterações gravíssimas no coração, no pulmão. Se a gente se cuidar, a gente vai ter uma vida mais saudável, uma velhice saudável. Ninguém quer chegar em casa, ficar com 80, 90 anos, dependendo do filho, do neto para cuidar. Ninguém quer. E como é que a gente faz para evitar isso aí? É simples, é exercício. E o que faz, né, Marcelo? Só para finalizar esse assunto, o que faz as pessoas viverem mais tempo hoje? Controle de doença crônica. Cada vez mais a gente está tentando evitar chegar lá e, quando tem essa doença, controlar mais precocemente. Mas vamos evitar ter essa doença. Vamos tentar evitar ter que estar tomando remédio.
Tchê, a gente viu os aposentados gastando quase todo o dinheiro da aposentadoria em remédio. Que coisa que tu podia ter prevenido antes. Tendo uma alimentação saudável, não sendo obesa para não ter problema de alteração óssea, por exemplo. É o que eu digo às pessoas. Mas eu não vou gastar muito exame, muita. Bom, gasta agora ou gasta depois. Mas depois é com doença, agora é com prevenção, pelo amor de Deus. Se ficar vivo para isso, né? Vivo. O Peter Attia, que é um dos grandes médicos de longevidade, que estuda longevidade hoje, um americano, ele fala dos 4 cavaleiros do apocalipse, que são as doenças cardiovasculares, os que mais matam, né? Doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, como o diabetes, que é o grande líder, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, e as doenças neoplásicas, que são os cânceres, que a gente está aqui hoje para falar do câncer de próstata. O que tem em comum de prevenção em absolutamente todas elas? É isso que a gente está falando aqui. É estilo de vida. E o que é mudar estilo de vida? A gente falava antes, não tem que só dizer que é mudar estilo de vida, tem que explicar como é que faz, como é que coloca isso na prática, como é que torna isso viável para a pessoa que trabalha o dia inteiro. Bom, em primeiro lugar, tem a prioridade. Porque se eu falar agora que tem uma mala de dinheiro te esperando daqui 2 horas numa outra cidade, tu vai para lá agora. Então, coloca como prioridade, né? Então, assim, prioriza. E tem que ser uma prioridade a longo prazo. Exercício físico, alimentação consciente. A gente é adulto, a gente não pode comer só o que gosta, né? Quem faz isso é criança. Essa alimentação hedônica, assim, eu gosto de chocolate, eu gosto de pizza, ok, mas come de vez em quando. Ajusta a tua alimentação, come o que tem que comer. A alimentação é uma coisa que quando a gente coloca para dentro, ela pode ser um combustível de uma coisa ruim ou de uma coisa boa, mas vai ser um combustível. Então, come consciente, te alimenta bem. Relacionamentos, não se isolar. Manejo do estresse, administrar para que o cortisol não seja um cortisol que vai inundar teu organismo. Dormir bem. Eu ia dizer cuidar do sono. Cara, o sono é uma coisa negligenciada. Muita gente acha que não, eu vou trabalhar até mais tarde, eu vou render mais. É o contrário. Além de tu ter um rendimento muito menor e demorar 2, 3 dias para recuperar, tu ainda vai morrer mais cedo. Ou vai ter uma doença de Alzheimer, por exemplo, para quem dorme menos de 4 horas por dia. Então, são vários fatores. E quando a gente olha para esses 4 cavaleiros do apocalipse, é isso que tem de comum na prevenção contra todos eles. E eu acho que esse recado é um recado interessante para a gente finalizar, né, Fábio? Tudo depende de nós. É aí que está aquilo que a gente está falando. São fatores que nós podemos controlar. É simples. Não é um fator fora da gente. São fatores que nós podemos controlar. Alimentação, o exercício físico, evitar ficar sedentário, evitar ficar obeso, não fumar. Essas coisas básicas, dormir direito. Tudo isso evita uma série de doenças lá na frente. De novo, a gente não quer ficar dependendo. Eu não quero depender dos meus filhos. Deus quiser, quando eu me for, vai ser que nem uma velhinha, paguei e pronto. Eu não quero depender. Bom, o que eu posso fazer para evitar isso? Exercício físico, me alimentar, evitar. Dorme direito, tenta dormir mais. Tem que trabalhar, claro, isso é bom, isso é gostoso, é bacana, é importante. Tu precisa. Sem trabalho, tu não faz nada, né? Tu não consegue pagar tuas contas. E é bom, faz te sentir bem, útil. Mas, além disso, tu tentar ter uma melhor qualidade de vida. Essa é a mensagem para casa. Evitar fatores que possam causar problema lá na frente. Tudo isso evita doença. E quando a gente fala de doença, tudo que é doença, o Marcelo deixou bem claro. Doença cardiológica, neurológica, doenças tumorais e distúrbios metabólicos. Isso aí é básico, simplesmente é básico. Isso aí, eu queria te convidar para fazer só uma reflexão final, porque nós somos de gerações que se falava muito pouco em prevenção e se fazia muito pouco. Felizmente, de poucas décadas para cá, a gente tem visto crescer muito. Eu acho que é muito bom ter muito mais informação hoje, então as pessoas estão todas informadas e eu acho que isso é ótimo para todo mundo, porque as próprias pessoas já buscam mais prevenção, cuidados, ou vão consultar, vão buscar um profissional de saúde. E acho que a gente precisa favorecer isso mais e ajudar pais a conseguirem informar seus filhos, para que cada vez mais a gente tenha isso presente, né? Porque eu sou pai de 2 filhos, eu sei que tu também é, são um pouquinho mais velhos que os meus, mas eu acho que essa prevenção e esse diagnóstico precoce, eles são fundamentais, mas a informação da próxima geração também é fundamental, para que a gente não passe por muitos problemas que nós passamos, a nossa geração, para que as crianças de hoje, os jovens, futuramente eles possam, para que tenha... Eu queria encorajar esse diálogo, sabe? Eu acho interessante isso que você está falando, porque queira ou não queira, existe uma perspectiva. Eu venho de uma época que a mortalidade, ou então a sobrevida era 60 anos. Aí partiu para 70.
Hoje já está em quase 80 anos. E a tendência de ser cada vez maior. Mas como é que tu evita isso? Evita morrer mais cedo? Qualidade de vida. Tentando trabalhar da maneira que tu tem, como tem que trabalhar. Não estou dizendo que não tem que trabalhar, pelo amor de Deus, mas se alimentando direito, colocando isso. O Drauzio Varela, ele falava uma coisa interessante. Espera um pouquinho, tio. Eu não gosto de me acordar cedo para fazer exercício, mas eu encaro como disciplina militar. E é isso que a gente tem que fazer. Quantas coisas a gente faz no nosso dia a dia que a gente não gosta tanto, mas a gente sabe que tem o benefício. Eu sou médico urologista. Tem muitas das coisas que eu atendo que eu não gosto de atender aquilo, mas faz parte do meu trabalho. Muitas vezes, eu não gosto de comer tanta salada. Bom, mas isso faz parte para eu, se eu quiser ter aquele, no final lá, ter uma sobrevida melhor, ter uma longevidade melhor, eu tenho que me cuidar. Não, me acordar cedo e fazer exercício. Pô, tá chovendo, tá frio, a gente mora em Caxias do Sul, tá quase nevando. Olha, nós estamos no primeiro dia de novembro, né? Tá começando novembro. Hoje que tá esquentando, mas estava frio até esses dias. Mas tem que botar isso como disciplina militar. Se tu fizeres isso, certamente tu vai ter uma qualidade de vida melhor. E as crianças, os adolescentes, os jovens entenderam isso. Só que, pessoal, isso é exemplo. Isso é exemplo, não adianta falar. Tem que dar o exemplo em casa. Se tu mostra para os pais, para os filhos, como é que deve ser feito, eles veem tu fazer, é meio caminho andado, eles já incorporam isso. Então essa é a ideia. A ideia é que vocês, pais, assistam, façam isso, comecem a colocar em prática para os filhos de vocês verem, mas é assim que funciona, e aí sai o natural para eles. Se para nós é um pouquinho mais difícil, para eles vai ser o natural. Né? As crianças não, elas são muito ruins em fazer o que a gente fala, mas elas não falham em fazer o que a gente faz. Exatamente, né? Impressionante. Né? Maravilha. Eu queria encorajar a todos aí que também estão gostando desse papo e que curtiram essa conversa com o Pascoaloto, que quando a gente falou de saúde emocional, de manejo do estresse, que sigam Somos IVE no Instagram e que visitem o site da IVE e que possam conversar com a IVE, que é uma inteligência artificial com acolhimento emocional justamente focada nessa questão de bem-estar, de promoção de saúde. É um intermediário para aquela pessoa que está precisando de um acolhimento. Num primeiro momento, antes de ir consultar com um profissional, é importante que ela converse com a IVE e é um site anônimo que não identifica ninguém. É só clicar e começar a conversar e ela já vai ajudar nessa questão inicial do manejo das emoções, do estresse e de um acolhimento emocional. Fábio, obrigado mais uma vez, cara. Foi um prazer enorme conversar contigo aqui. É sempre um prazer estar contigo, Marcelo. Fiquei muito feliz e obrigado por todas as informações. Eu me lembro de quando eu sentava na classe para ter aula contigo, mais uma vez foi uma aula hoje, cara. Muito obrigado, agradeço as palavras e tudo isso que o Marcelo falou, siga, porque saúde mental é fundamental, a gente tem que estar bem, né? E isso é um trabalho muito bacana que vocês estão fazendo, parabéns mesmo, que eu acho que muita gente vai ganhar muito assistindo e seguindo, porque as pessoas precisam, as pessoas muitas vezes estão doentes e a gente precisa alguém, para nos ouvir, para a gente entender, e isso faz com que melhore, diminua o nível de cortisol e faz a gente diminuir essas patologias todas que a gente acabou de falar. E deixa eu te perguntar, cara, se as pessoas quiserem te acompanhar teus conteúdos e te ouvir falando mais, como é que elas conseguem te encontrar? Não, muito bem, eu estou no Instagram, né, Fábio_F_Paschi, eu tenho também o Dr. Fábio Pascoaloto no Instagram e tenho um canal no YouTube também, que aí eu falo mais sobre sexualidade, falo também sobre, agora no Novembro Azul, eu vou falar sobre câncer de próstata ou câncer de uma maneira geral, mas eu tenho meu canal no YouTube, que está no meu nome, e tenho o Instagram também, que eu movo, porque eu acho que a gente tem que divulgar, como o Marcelo divulga, eu também tenho que divulgar, a gente tem que divulgar, faz parte da nossa essência, né, Marcelo? Ensinar, porque o conhecimento não é nosso. Isso aí, o conhecimento não tem dono. Ele não tem dono. Então a gente tem que divulgar para as pessoas entenderem, isso faz parte, né? Toda vez que me chamam para dar aula em tal lugar, agora em Novembro Azul é época porque eu não paro. Então assim, faz parte do meu trabalho. Meu trabalho é esse, é divulgar saúde, porque as pessoas só têm a ganhar com isso, não têm a perder. Se elas entenderem isso, tudo que a gente conversou hoje, se alguém entendeu alguma coisinha e resolveu colocar na sua vida diária isso, com certeza vai sair ganhando, não tem como perder, né, Marcelo? Pessoal, então sigam o Dr. Pascoaloto. O Instagram é @dr Fábio Pascoaloto. Exatamente. Tá, com 2 T's. Com 2 T's. Maravilha. Sigam lá o Dr. Pascoaloto, que é só informação de qualidade. É um grande pesquisador, um grande médico, uma grande pessoa e vocês não vão sair perdendo. Gente, um abraço, prazer e até a próxima.